Olá, meus amigos, boa noite. Ou, para quem está assistindo a aula num outro momento que não agora, na quarta-feira, às 20 horas, bom dia, boa tarde, que a graça de Deus esteja com você. O importante é que você está assistindo esse conteúdo, você está transmitindo esse conteúdo. Alguns estão vendo no carro, outros no metrô, outros estão aproveitando enquanto fazem uma ginástica. Já tem gente que mandou mensagem para a gente aqui, olha, eu fico fazendo a minha corrida e ponho o meu fone de ouvido ali, vou escutando e prestando atenção. Legal, o que importa é que você esteja interagindo com a palavra de Deus. São milhares de alunos e alunas em todo o país e também fora do Brasil que estão acompanhando o curso conosco. De princípio, eu já deixo aqui o meu muito obrigado, porque você participando desse curso, você está ajudando a construir o MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que quando estiver inaugurado, nós contamos com a sua presença aqui para você ver o que você ajudou a construir. Mas, além da construção do MAB, ou a despeito dela, até eu poderia dizer assim, você também está sendo beneficiado, tenho certeza, porque, como eu prometi lá na primeira aula, mesmo quando eu divulguei esse curso, eu estou dando um conteúdo aqui como se estivesse lecionando numa faculdade de bacharel em teologia. Então você está tendo conteúdos que quem faz um bacharelado em teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC teria normalmente. E eu espero que a forma como eu estou apresentando aqui esteja sendo didática para você, com os detalhes e tudo mais. E conforme nós sempre fazemos, vamos orar a Deus para pedir a presença do Espírito Santo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo teu amor, por tua graça, por tua bondade, por tua justiça. Obrigado, Senhor, por esta dádiva do céu chamada Bíblia Sagrada, porque através desse livro maravilhoso nós conseguimos aprender mais de ti, das tuas verdades e do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Agora, Senhor, abençoa-nos no decorrer dessa aula, que o teu Santo Espírito se faça presente. Eu peço não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, na aula anterior eu havia comentado com vocês um pouco sobre os argumentos que a alta crítica apresenta para negar a autoria de Moisés sobre o livro do Deuteronômio. Você se lembra? Eu também apresentei que, a favor da autoria mosaica, que é a versão mais tradicional, nós temos vários elementos internos do livro, de outras partes da Bíblia Sagrada, como o testemunho de Paulo, de Estevão e do próprio Senhor Jesus, de que Moisés era o autor do Deuteronômio, e ainda tem uma tradição judaico-cristã. Ou seja, são três elementos muito fortes, levando-se em consideração que aqueles pontos internos do livro que dizem que Moisés escreveu aquele documento não são textos que precisam ser interpretados por alguém. Eles claramente dizem que foi Moisés que escreveu. Ou seja, o livro claramente apresenta Moisés como seu autor. Jesus e outros componentes do Novo Testamento, claramente, para longe de qualquer questionamento, apresentam Moisés como autor desse livro. A própria tradição judaico-cristã, que inclui rabinos, compiladores do Talmud, os pais da igreja, todos a uma dizem que Moisés escreveu esse livro. Agora, do lado da alta crítica, as suspeitas começam a surgir já com autores modernos. Eu falei com vocês do Vett, falei do Wellhausen. Eles suspeitam que não foi Moisés que escreveu o livro, e a suspeita depois acaba virando uma afirmação, e eles se baseiam peremptoriamente em elementos internos do livro. Mas veja, são elementos internos que eles deduzem. Em nenhum momento da Bíblia está dito que o Deuteronômio foi escrito, compilado, ou quem sabe até forjado na época de Josias. Isto é algo que os autores da alta crítica deduzem a partir de uma interpretação, com todo respeito, eu acredito, forçada do texto ali, procurando nas entrelinhas alguma brecha para dizer que o livro não é apropriado. E com isto também eu já disse que eles acabam desautorizando a tradição, desautorizando a própria Bíblia, desautorizando o próprio Jesus. Nesse aspecto, só por aqui eu já poderia dizer que os argumentos a favor da autoria de Moisés são mais fortes que o argumento de que não foi Moisés que escreveu aquele livro. Contudo, existe um último esforço de argumentação da parte da alta crítica que eu queria trazer para vocês aqui. É porque eu mencionei na aula anterior
que os argumentos deles se baseiam em elementos internos do texto. Você se lembra disso? Mas eles também dão uma argumentação externa. É a única que eles apresentam. E eu vou trazer aqui para vocês. É uma comparação que eles fazem entre o conteúdo e o estilo do livro do Deuteronômio e os tratados de vassalagem do 8º século a.C., do 7º século a.C., que seria a época ali de Josias. O que são esses tratados de vassalagem? Eu vou explicar isso para você. Vassalagem é uma palavra talvez não muito usada, mas você já ouviu falar de vassalo? Rei vassalo é um rei que é cliente ou subserviente a um outro reino. Funciona mais ou menos assim. Quando Roma, por exemplo, dominou vários países, Roma dominou Israel, Roma dominou os judeus. O rei Herodes, que era rei dos judeus, era um rei vassalo ou um rei cliente do imperador romano. Percebeu como é que funcionava? Da mesma maneira, quando você tem impérios que dominam sobre outros impérios, aquele que foi dominado continua tendo o seu rei, o seu monarca, o seu governante, mas ele é vassalo do reino maior, ele tem que pagar impostos para o rei maior, ele deve obediência ao rei maior, e esse modo de dominar um reino, mas permitir que o rei continue vivo ali, só que de uma forma subserviente ao dominador, trouxe a necessidade de criarem códigos legais, documentos que normatizassem esta relação entre o rei superior e o rei inferior, o rei dominador e o rei dominado, o rei supremo e o rei vassalo, ou rei cliente. Entendeu o que são tratados de vassalagem? Pois bem, nós temos alguns tratados de vassalagem de Esarhaddon, que é datado, esse aqui especificamente, do 7º século. Eu falei que tem alguns que são do 8º século, mas esse especificamente aqui é do 7º século. E quando eles pegam os tratados de Esarhaddon do 7º século e comparam a estrutura do Deuteronômio, eles encontram muitas semelhanças. Em ambos os casos, a população inteira era reunida para fazer o julgamento de lealdade e não se comprometiam apenas por si mesmos, mas pelas gerações futuras. Ou seja, quando você pega um tratado desse, ele tem aquele acordo legal. Aliás, aproveitando que eu estou aqui com o cenário do museu, eu vou trazer para você um desses tabletes cuneiformes. Esse aqui, particularmente, na verdade, não é um tratado legal de vassalagem. Esse aqui é um texto de medicina da antiga Suméria, tá certo? É um texto de medicina, você vê que ele é escrito num tablete de argila, com toda a inscrição que nós chamamos de cuneiforme. Mas, embora esse aqui seja um texto médico, ele serve de modelo sobre como seriam os tratados de vassalagem, os acordos legais. Os textos eram assim, eles eram feitos desse formato aqui, e aqui eram colocadas as cláusulas, tudo que o povo deveria cumprir. E normalmente, olha que era feito de argila, de pedra, normalmente esse texto era lido de maneira pública perante a população e depois ele era guardado num espaço público, geralmente um santuário ou até o palácio do rei. Então ele era lido publicamente e guardado num lugar para que todos pudessem ter acesso aos acordos que eram ali firmados. E assim também era o Tratado de Esarhaddon, que eles comparam com o livro do Deuteronômio, a ponto de dizer que Deuteronômio é um texto que, pelo estilo, deveria ter sido composto na mesma época do Tratado de Esarhaddon. Eu vou refinar o discurso, o argumento da alta crítica, para que você possa entender de uma maneira mais simples. Suponhamos que você encontre um documento brasileiro, daqui a 2000 anos, os arqueólogos encontrassem um documento brasileiro que estivesse escrito assim, no ano 1000... Não vou colocar ano não, porque com a data fica mais fácil. Vamos colocar o seguinte, perante esse documento, Vossa Mercê deverá cumprir todos os requisitos com relação ao cuidado da moça que estava sob a sua jurisdição. Bom, pelo jeito de escrever Vossa Mercê, moça, você já sabe que aqui eu não estou falando de um português do século XXI.
A estrutura desse documento não é de uma certidão que eu posso emitir num cartório agora, em 2022, 2023. Certamente é um documento que data de muitos anos antes. Então, se eu não tiver nenhuma data nesse documento, só pela forma como ele foi escrito à mão, com essas expressões, vossa mercê, moiça, jurisdição, palavras arcaicas, eu posso dizer que ele não é dessa época, ele é de um século anterior. Por que eu falo isso? Porque eu estou comparando esse documento com outros documentos da época. Então é isto que os autores da Alta Crítica fazem. Eles comparam Deuteronômio com um tratado legal de Esarhaddon do 7º século a.C. e percebem algumas semelhanças a ponto de dizer, ora, se são tão semelhantes, é porque um foi produzido na mesma época do outro. Você entendeu? Então vamos ver aqui as comparações que eles fazem. Primeiro, essa questão que em ambos os casos, tanto no Deuteronômio quanto nos tratados legais, havia o costume de reunir toda a população e ler o tratado para eles todos ali juntos. E, de fato, isso aconteceu na época de Josias, quando a lei foi encontrada, eu já li esse texto para vocês, a lei foi descoberta e ela foi lida perante todo o povo ali que estava reunido em Jerusalém. E nós encontramos a mesma coisa no Tratado de Esarhaddon, o decreto que era lido perante todos, o acordo, e também encontramos isto em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9 a 11, que eu vou ler para vocês aqui agora. Deuteronômio 29, 9 a 11. Vamos ver aqui. Deuteronômio 29, 9 a 11. Assim está na minha tradução. Portanto, guardem e cumpram as palavras dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor. Então, realmente, a Assembleia estava toda reunida ali, todo o povo ouvindo a lei, conforme a prática da época de Esarhaddon, conforme a prática da época de Josias. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres, os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Ou seja, todos estavam ali para ouvir a lei. E conforme a prática mostrada em Esarhaddon, era assim que também se procedia no século VII a.C. Portanto, concluem os defensores da Alta Crítica, o livro de Deuteronômio está mais ambientado no 7º século a.C. Tanto o Tratado de Esarhaddon quanto o Deuteronômio, em ambos os casos, é requerido do vassalo que ame com todo o coração e toda a alma ao seu sucerano, ao seu superior. Isso está aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, a mesma coisa. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. É uma passagem conhecida. Aqui está assim. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O argumento dos defensores da Alta Crítica é que Deus estava sobre o povo de Israel, assim como o rei dominador estava sobre o povo, o rei sucerano, tá certo? Sobre o vassalo. O sucerano é o rei superior, aquele que domina, e o vassalo é o inferior. Ou seja, como se Deus fosse o rei soberano e o povo fosse o povo vassalo, o povo que estava à mercê, à disposição desse rei. Então, assim como nesses tratados é exigido do povo, publicamente, que eles amem o rei superior, também no Deuteronômio está dizendo que o povo reunido deveria amar a Deus de todo o seu coração. O que indica, de acordo com essa ideia da Alta Crítica, que o Deuteronômio pertence a esse contexto. Vamos continuar a argumentação deles. Além disso, a série completa de maldições diante da quebra da aliança, que está em Deuteronômio, capítulo 28, 23 a 35, aparece na ordem idêntica das linhas 419 a 430 do Tratado de Vassalagem. Caso os reinos vassalos se rebelassem contra o imperador assírio e, por consequência, contra Ashur, o deus assírio. É que nesse tratado de Esarhaddon, ele exigia que todos os reinos vassalos
seguissem a sua lei. Então o povo era reunido, a lei era lida, depois que a lei era lida, o povo era convocado a amar o rei e ao deus Ashur. E se o povo não fizesse isto, o tratado trazia uma lista de maldições. Aí quando você vai para Deuteronômio capítulo 28, você encontra também uma lista de maldições caso o povo não adore a Deus ou não cumpra a sua parte na herança, na promessa. Bênçãos decorrentes da obediência e maldições, a partir do verso 23 aqui, decorrentes da desobediência. Bom, eu vou mostrar só a guisa de ilustração uma dessas comparações que eles fazem. Eu vou ler para vocês aqui a tradução de 2 textos do Tratado de Esarhaddon e de 2 passagens do Deuteronômio para você ver a semelhança. Vamos lá. O Tratado de Esarhaddon, na linha 57 a 60, diz assim: a palavra de Esarhaddon, rei da Assíria, você não deve mudar ou alterar. Mas Assurbanipal, o grande príncipe herdeiro que Esarhaddon, rei da Assíria, seu senhor, apresentou a você, a este você deve prestar atenção. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 diz algo semelhante. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos ordeno. Então, tanto no Esarhaddon você tem uma proibitiva de omissão ou acréscimo ao texto daquela lei, e no Deuteronômio 4 você também tem uma proibitiva de alteração, de acréscimo daquele texto. Quando vamos também para o texto de Esarhaddon, das linhas 108 a 122, eu sei que você pode dizer, mas tem muito menos linhas aqui, é porque boa parte do texto está quebrado, então você não vai ver tudo ali. Se você ouvir qualquer palavra ruim, desfavorável ou imprópria com relação a Assurbanipal, que era o rei, seja da boca dos teus irmãos, teus filhos, suas filhas, seja da boca de um sacerdote, oráculo, em êxtase, ou adivinho, seja da boca de ser humano qualquer, tantos quantos existem, você não deve escondê-lo, mas, em vez disso, você deve vir e contar para Assurbanipal. Assurbanipal era o descendente de Esarhaddon. Então o texto diz que se alguém ouvisse qualquer palavra desfavorável contra o rei, fosse da boca de um sacerdote, oráculo, profeta, da boca de um adivinho ou de qualquer pessoa, ele não deveria esconder isso. E quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 3, nós temos algo parecido. Diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos, desculpe o pleonasmo, mas é assim que está no hebraico, um sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio de que houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. A primeira coisa que eu percebo ao fazer essa comparação, para ser muito honesto, é que existe, de fato, alguma semelhança aqui, mas não um decalque exato. Veja, quando você apenas lê o argumento da autocrítica, dizendo que o Deuteronômio se assemelha por demais aos tratados assírios do 7º século de Cristo e, portanto, essa seria a data da sua composição, no primeiro momento, até eles colocando as linhas, parece que é uma coisa exata. Olha, as maldições estão na mesma ordem que estão as maldições ali do código de Esarhaddon. Mas quando a gente vai olhar, assim, o texto, nem todos os acadêmicos concordam que existe uma similaridade tão exata. Eu poderia dizer, se é que eu posso tratar desses graus de comparação, que existe no máximo uma semelhança, tá certo? Uma semelhança. Seria mais ou menos assim. Você já viu que na internet, às vezes, eles colocam famosos que têm irmãos e não sabem. É uma brincadeira, é claro. Alguém que se parece muito com um artista, com um cantor, com uma cantora, com um jogador de futebol, com um político. Então, existem, às vezes, pessoas que se parecem muito umas com as outras.
mas o fato delas se parecerem não as tornam irmãs dessa pessoa, muito menos filhas do mesmo pai e da mesma mãe, e nem teriam o mesmo DNA. Ou seja, se você falar apenas com base na aparência que um é irmão do outro, você vai ser desmentido por um médico que vai fazer um teste de DNA e falar assim, não tem nada a ver, os dois nem parentes são, é apenas uma coincidência de semelhança. Da mesma maneira, se eu posso usar isso aqui à guisa de ilustração, quando nós vamos olhar o DNA do código de Esarhaddon e o DNA do código mosaico, nós vemos que o que eles têm são apenas uma aparência de semelhança, mas eles não são irmãos, muito menos um decalque um do outro. Muito menos podemos dizer que um demonstra a época em que o outro passou a existir. Quando a gente nota, por exemplo, o espírito de um texto, você sabe o espírito da lei, o que está por detrás de um texto, o que está por detrás do outro, você vê que não há nenhuma forma de compará-los. Tá, Rodrigo, mas você tem que admitir que alguma semelhança existe. Sim, existem porque a cultura do Antigo Oriente Médio era muito próxima umas das outras. Por isso que a gente nota, por exemplo, várias semelhanças entre o Brasil e a Coreia, mesmo que sejam países completamente distintos. Além de nós termos um senso comum do Antigo Oriente Médio, do qual a Bíblia também faz parte, devemos lembrar que as mudanças no passado não eram como hoje, que você pode pegar só pelo estilo da letra e falar, oh, esse documento aqui é do início do século XX, esse aqui é do século XXI. Às vezes demorava muito mais tempo do que na atualidade para uma mudança se fazer assim tão eficaz a ponto de você dizer, não, isso não pode ser desse período. E quer ver que eu vou provar isso para você? Esse aqui é o Tratado do Esarhaddon. Você está vendo como é que ele era? Olha. Então aqui você tem todos os dispositivos legais que eu falei, ele está quebrado, mas é essa tradução que eu li para vocês. Agora, se as semelhanças, que não são um decalque exato, se as semelhanças entre o Código de Esarhaddon do 7º século a.C. e o Deuteronômio aponta que esta seria a data de composição do livro mosaico, então o que eu faço com isso aqui? Eu também encontro semelhanças até mais próximas entre o texto do Deuteronômio, bem como o texto do Êxodo, com os tratados hititas de vassalagem. A diferença é que esses tratados hititas de vassalagem são do 2º milênio antes de Cristo, ou seja, muito mais antigos do que o Tratado de Esarhaddon. Em outras palavras, se a mera comparação de tratado com tratado é um argumento forte para dizer que o Deuteronômio, foi composto em determinado período de tempo, eu posso usar o mesmo método para argumentar o contrário, que ele foi composto muito antes, porque ele tem semelhanças muito mais fortes, muito mais claras com os tratados hititas do 2º milênio. E eu vou mostrar para vocês agora algumas comparações para você ter uma noção. Olha aqui o tratado hitita de vassalagem, eu peguei o mesmo tipo de tratado de vassalagem, datado do 2º milênio. Na terra de Mitanni, uma cópia deste tablete é colocada diante da deusa da tempestade, de Arina. Uma e outra vez, faça com que esta lei seja lida repetidamente diante do rei da terra de Mitanni e do povo Hurrita. Você percebeu? O código de vassalagem dos hititas, do 2º milênio, tinha a prescrição de que a lei deveria ser colocada diante do rei e repetidamente lida perante ele e perante o povo, e que deveria ser guardada diante da deusa. Agora, olha o que está em Deuteronômio capítulo 31, verso 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Então Moisés escreve a lei e dá aos sacerdotes. Agora você fala, tá, mas onde está falando no livro do Deuteronômio que a lei deveria ser lida? É na continuação do mesmo capítulo, eu vou até ler aqui embaixo para vocês. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio 31, 24
a 26. Agora vamos comparar isso com outro trecho da lei dos hititas. Além disto, quanto a este tablete, é bom explicar que quando eles falam tablete é porque a lei, como eu falei com vocês, ficava em tabletes de argila, como este, que eu já mostrei aqui, tá bom? Quanto a este tablete, o texto diz, vamos continuar a leitura, além disso, quanto a este tablete que fiz para você, alaxando, que seja lido diante de sua presença 3 vezes por ano. Você, alaxando, deveria aprender. Então, se for comparar lei com lei, estrutura com estrutura, o Deuteronômio é muito mais semelhante aos tratados hititas do que aos tratados de Esarhaddon do 7º século. Repito, a semelhança entre o Deuteronômio e o tratado hitita não é o argumento mais forte que eu apresento para dizer que Moisés é o seu autor e que o tratado do Deuteronômio pertence ao século XV a.C. Eu só estou usando esse argumento aqui para que você perceba que, se a semelhança com o tratado de Esarhaddon é um argumento que a alta crítica usa para afirmar que o Deuteronômio pertence ao 7º século, eu posso usar o mesmo argumento para dizer que ele pertence ao 2º milênio. Até com um elemento a mais. As semelhanças entre o Deuteronômio e os tratados hititas é muito maior do que entre o Deuteronômio e o tratado de Esarhaddon. Eu vou mostrar para você aqui mais um elemento que me faz suspeitar ou duvidar da alta crítica. É que os argumentos de origem interna, que supõem algo que o texto não está falando, são muito especulativos. O texto diz claro... Vou ler de novo. Os argumentos de origem interna, que supõem algo que o texto não está falando, são muito especulativos. O texto diz claramente que Moisés o escreveu, mas quem advoga uma origem diferente tem que lidar com uma construção hipotética que pode ter diferentes leituras. E sabe por que eu digo isso? Porque nós temos também autores da escola da alta crítica, autores até mais recentes do que Vetter e do que Wellhausen, que dizem que o texto não é da época de Josias. Note, esses autores que eu vou apresentar para você aqui, eles também negam a autoria mosaica do livro do Deuteronômio. Eles também negam a origem divina da Bíblia, ou mesmo essa versão tradicional que nós temos. Enfim, são autores como Vett e Wellhausen que também pertencem à alta crítica, mas valendo-se de suspeitas internas, chega a uma data completamente diferente daquela advogada pelos que colocam o livro na época do rei Josias. Eu estou falando especificamente de Adam Welsch e Theodor Ostreicher, que propuseram uma data no 10º século, ou seja, entre os reinados de Davi e Salomão, para a redação do Deuteronômio. E a argumentação que eles usam, é interessante, que autores da alta crítica refutando autores da alta crítica. Eles dizem que a reforma de Josias, que está em 2 Reis 22 e 23, não tinha por alvo a centralização do culto em Jerusalém, mas sim a purificação dos elementos pagãos assírios. A reforma, portanto, se preocupou com a diferença que eles colocam em alemão entre duas palavras, uma que seria a pureza do culto e a outra a unidade do culto. Além disso, ela foi iniciada alguns anos antes da descoberta do livro e não depois, como vemos em 2 Crônicas 24, verso 3. O livro da lei apenas deu um novo ímpeto à reforma. Então você está vendo que até autores da alta crítica refutam autores da alta crítica. E além de todos aqueles argumentos internos que eu já havia dado para a autoria mosaica, eu posso apresentar mais alguns. Quer ver? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos a referência ou as referências a ocasiões que devem ter suscitado os sentimentos de Moisés e que aparecem de forma inesperada no texto, favorecendo, nesse caso, a sua autoria, como, por exemplo, a casa da servidão, a lembrança do ataque amalequita, do peso em julgar o povo e das murmurações da nação. Quem lê o texto colocando ali um viés mais psicológico, percebe que o autor está trazendo à tona as suas emoções, os seus sentimentos. Eu vou explicar isso para você.
Existe uma forma também de abordar o texto, a gente chama isso de psicobiografia, que você não deve confundir com psicografia. Psicografia é uma forma que os espíritas têm de supostamente entrar em contato com os mortos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de psicobiografia, que é quando você lança mão de elementos da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia em si, para fazer uma leitura psicológica dos personagens ou do autor de um documento antigo. Por exemplo, uma análise psicobiográfica de tudo que nós conhecemos sobre Herodes detectou várias anomalias comportamentais dele sistematizadas nos livros de distúrbios psíquicos. Ele tinha, por exemplo, síndrome do pânico e outros elementos mais que estão na biografia de Herodes o Grande. Também levaram o método da psicobiografia para analisar as cartas de Santos Dumont e descobriram que o seu suicídio não foi meramente porque ele viu o avião sendo usado na Primeira Guerra Mundial, perdão. Muitos pensam que Santos Dumont suicidou porque ele tinha um problema de bipolaridade. Embora o termo bipolar hoje esteja em desuso, na época que esse estudo foi feito, era o termo vigente. Então, eles concluíram que Santos Dumont sofria de distúrbio bipolar. É lógico que quando estamos falando de um autor que está mais longe de nós do que Santos Dumont, fica um pouco mais difícil ser tão preciso na análise das questões emocionais de quem estava vivendo naquela época ou produzindo um texto. De qualquer maneira, os mecanismos da psicobiografia me ajudam a descobrir muitas coisas das entrelinhas do texto antigo nesse caso. E aplicando esses conceitos ao Deuteronômio, você vê que quem escreveu é alguém que viveu aquilo. Eu vou explicar para você. Por mais que Machado de Assis, Rui Barbosa, Machado de Assis e outros Shakespeare escrevessem grandes romances ou até histórias romanceadas do passado, ou até escrevessem realmente algo que aconteceu ali antigo, como Gonçalves Dias, esses autores, por mais que eles coloquem a sua emoção de narrador do evento, eles não conseguem ter a mesma característica de narração de alguém que está escrevendo uma autobiografia. Percebeu? Então, é diferente você ler Memórias do Cárcere e ler um incidente em Antares, por exemplo. Porque a Memórias do Cárcere, o autor é aquele que estava realmente envolvido na trama. Então, ele traz a lume vários sentimentos que um outro escritor, por mais hábil que seja, não consegue reproduzir. Então, aplicando isso agora ao Deuteronômio, eu posso dizer para você que o texto de Deuteronômio está mais parecido, em termos sentimentais, é claro, não em estilo, em termos sentimentais, com o que escreveu Graciliano Ramos do que com o que escreveu Humberto Eco, por exemplo, em O Nome da Rosa. Quem produziu aquelas palavras era alguém que estava presente quando aquilo ali aconteceu. É isso que eu estou querendo dizer. Uma segunda argumentação é que em nenhuma passagem do livro há qualquer referência a Judá e Efraim ou entre ao norte e ao sul, enquanto nações separadas. As tribos são sempre vistas como entidades distintas. E nós temos isto, por exemplo, com a expressão todo Israel. Ou seja, se o livro fosse escrito na época de Josias, ele deveria deixar transparecer o momento que estava acontecendo, que era a rivalidade entre o norte e o sul, ou a extinção das tribos do norte a partir do massacre causado ali pelos assírios. Mais um elemento. A perspectiva contrária à influência da religiosidade cananita que o autor de Deuteronômio apresenta é de um perigo futuro a ser enfrentado por Israel, e não uma realidade presente na qual o povo estaria envolvido, como se deu na reforma de Josias. Isso pode se constatar pela exortação a uma lealdade exclusiva ao Senhor, não servindo deuses que não conhecestes. Veja, se isso fosse escrito na época de Josias, aqueles deuses já eram conhecidos pelo povo, não eram deuses que eles ainda não conheciam. Portanto, estamos falando de uma perspectiva futura e nem em relação ao passado. Mais um elemento. Um fator final que favorece a escrita do Deuteronômio no segundo milênio, e que eu já falei, é o fato de que ele parece muito mais com os tratados hititas
do segundo milênio do que com o Tratado de Esarhaddon da época do sétimo século. E tem um autor que eu quero colocar uma citação dele aqui, Kitchen, que ele é um respeitado teólogo de Antigo Testamento, entende muito de cultura egípcia, principalmente, trabalha com fontes primárias, renomado, respeitado, e ele afirmou claramente o seguinte, abro aspas, à luz de tal padrão de medida tangível, especialmente quanto as formas do primeiro milênio são completamente diferentes, datar Deuteronômio em cerca de 621 a.C. é simplesmente um erro grotesco sem nenhuma base na verdade. Ficou claro para vocês? Com isso, então, nós fechamos a autoria do livro do Deuteronômio e podemos passar um pouquinho mais adiante para trabalhar um pouquinho o seu conteúdo, tá certo? Bom, o nosso tempo de hoje já se esgotou. Eu espero que você esteja gostando de tudo que a gente está apresentando aqui, esteja tomando notas. Você percebeu que o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva não se limita a ficar apenas sistematizando o óbvio, pegando o que a Bíblia falou e repetindo para você com outras palavras. Nós estamos estudando mais do que isso. Você está estudando comigo aqui os bastidores do livro, o que os críticos dizem, o que eles afirmam, as argumentações que eles apresentam e por que nós discordamos delas. E isso é importante porque muitos desses críticos hoje, ou pelo menos as ideias que eles advogam, saíram da universidade, do meio acadêmico e chegam através da internet para os jovens. E não é incomum um pai, uma mãe, um líder de jovens procurarem um teólogo dizendo assim, olha, o meu filho está apavorado, ou um jovem está saindo da igreja porque ele está procurando na internet coisas contra a Bíblia, está descobrindo aí, por exemplo, que o livro de Deuteronômio não foi escrito por Moisés, que tudo é mito. Ou às vezes alguém que até está com um professor numa universidade que gosta de criticar a Bíblia, vai reproduzir esses ditos. Olha, é bobagem esse negócio de crente, é porque eles são indoutos, eles são leigos, eles não conhecem, mas na academia já provaram que Deuteronômio foi produzido na época de Josias, Moisés nem existiu. E os jovens ficam tomados desse tipo de argumentação e vêm criticando a fé, criticando a igreja, criticando a Bíblia. Por isso que eu estou tomando toda essa parte no curso para mostrar também como é a discussão acadêmica e o que nós podemos dizer em relação aos ataques que a Bíblia apresenta. Entendeu o meu objetivo aqui? Como eu prometi desde o começo, você está tendo conteúdo aqui próprio de uma faculdade de bacharelado em teologia. Mas, como eu falei, o tempo de hoje já esgotou. Semana que vem eu encontro com você novamente aqui para mais um pouco de conhecimento do livro do Deuteronômio. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.